Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Bom, vamos começar aqui com um vídeo do Mamãe Falei, que eu gosto muito dele, inclusive, né? Tenho muitas ideias alinhadas com ele e acho que ele na verdade ele vai fazer alguma coisa falando sobre o Roberto Jefferson, né? Vamos ver aqui como é que Você vai ser. entendeu o golpe que o Rodrigo Maia quer dar, denunciado por ninguém mais, ninguém menos que Roberto Jefferson? E eu não estou sendo irônico aqui, eu tô falando sério. Você entendeu como que funcionaria esse golpe? O Roberto Jefferson, ele fez uma live gigante, cara, puta, infinita, não acabava mais, com muita audiência, né? E eu vou te explicar rapidinho aqui, eu vou resumir para você como que se daria esse golpe. E sim, cara, faz sentido. Eu vou te explicar como faz sentido e quais são os obstáculos, tá? A gente não deve desqualificar o orador antes dele falar o que ele tem que falar. Ouve o que o cara tem que falar, assimila, e o que eu vou fazer aqui é justamente isso. Eu vou te explicar o que ele falou, mas também vou desqualificar o orador. A gente não pode esquecer, né, é sempre bom lembrar quem é Roberto Jefferson. Roberto Jefferson começou a sua carreira muito cedo. Ele lá em 1993 já estava envolvido com a máfia ali da CPI do orçamento. Então um cara que já roubou pra caramba, e eu posso falar isso porque ele foi condenado por corrupção. Eu não vou sofrer processo e falar que o Roberto Jefferson é ladrão, tá? O ladrão Roberto Jefferson, né? Assim como o Lula, eu posso falar o Lula é ladrão, o Lula é corrupto, eu posso falar o Roberto Jefferson é ladrão, é corrupto. O corrupto Roberto Jefferson, em 2002, apoiou o Ciro no primeiro turno, depois o Lula no segundo turno, foi condenado por corrupção e teve o seu mandato cassado em 2005. Aí como que é o Brasil? O Brasil é irônico. Bom, o cara não pode se eleger. O que ele vai fazer? Vou eleger a minha filha. Ele elegeu a filha dele, chamada Cristiane Brasil, que inclusive até as pessoas que conhecem ela dizem que ela é uma pessoa até gente boa. Mas você vê como que é, né? O cara tem um mandato cassado e ele consegue ainda eleger a filha. E a filha dele, não sei se você lembra dela, até ela estava certa, ela conseguiu estar errada. Eu vou explicar aqui. Ela foi indicada ministra do Trabalho do governo Temer. E aí descobriram que ela tinha processo trabalhista. Que aqui no Brasil, cara, processo trabalhista, infelizmente, é uma coisa normal. É um papo para outro vídeo. Então, neste caso específico, ela tinha como se defender. O que ela fez? Ela fez um vídeo, e você pode ir agora no Google colocar Cristiane Brasil lancha. Ela foi numa lancha, um monte de cara sem camisa, óculos escuro. Processo trabalhista, não tem nada a ver, não sei o que lá. E queria ser ministra do Trabalho. Esse é o nível, né, dos parlamentares do Brasil, principalmente ligados ao nosso querido Roberto Jefferson. E qual que é a manobra que ele explicou? Vamos lá. Bom, já vou pausar aqui, já vou chamar a atenção aqui para um pequeno detalhe que ele não comentou, né, nessa ficha extensa aqui que ele deu, né, do prévia aqui do Roberto Jefferson, que é sim bandido, né, que é corrupto, né, estava envolvido lá no mensalão, todo mundo sabe dessa história, etc e tal. Só que ele só esqueceu um detalhe aqui de mencionar o seguinte, que até hoje ninguém desmentiu o Roberto Jefferson, né, e que ele pagou pena, né, ao contrário de alguns aí que não pagaram a pena e tal, ele pagou a pena, ou melhor, se ele inventou alguma coisa antes no mensalão e tal, ele foi lá e pagou a porra da pena. Você acha que ele ia pagar uma pena sobre alguma coisa que ele teria inventado? Olha que doideira, né, a parada. Mas, enfim, até agora ninguém desmentiu nada do que o cara falou.
E vou te falar o seguinte, os políticos meio que tremem na base com o cara. Entendeu? Bom, vamos continuar aqui. Né, dos parlamentares do Brasil, principalmente ligados ao nosso querido Roberto Jefferson. E qual que é a manobra que ele explicou? Vamos lá. Eu já expliquei num outro vídeo aqui o que é o Mansueto, o plano Mansueto, né? Que o Rodrigo Maia, né, que é o melhor presidente da história de todas as câmaras, é o cara mais honesto do Brasil, o cara mais preocupado do Brasil, ele transformou algo que era ruim num lixo. Ele, de fato, deu assim, mas enfim, tá o vídeo aqui pra você entender. O plano Mansueto. Bom, não sei se era um lixo assim, não. Eu dei uma olhada num vídeo do antagonista, nesse novo formato que eles estão tendo agora do Gabinete do Ódio, né, etc. Aí tinha um vídeo que fez uma longa explanação, né, sobre o plano Mansueto. Cara, na verdade eu achei até muito bem detalhado, assim, bem estruturado e tal. Eu achei até me surpreendeu até o nível do negócio. Tinha, por exemplo, era entre aspas, né? Socorro a estados e tal. Só que, cara, era feito de uma forma que o governador podia escolher entre algumas medidas de austeridade dentro de um cardápio de 8 e tal. Cara, uma coisa muito flexível, assim, né, para se adequar a cada realidade de cada estado e bem estruturado. Bom, vamos ver. Ele pega dinheiro do governo federal e distribui mais para os estados e municípios. Qual que é o plano descrito pelo Roberto Jefferson? O Maia faz esse acordo, aprova esse plano, vai mais dinheiro para o governador financia o deputado do seu estado e esse deputado vota de acordo com o que o Rodrigo Maia quiser. Isso inclui tudo, inclusive impeachment do Bolsonaro. Eu quero lembrar que o deputado federal, ele também é eleito somente dentro do seu estado. Então, se você está, sei lá, você está no Pernambuco, você quer votar para deputado federal num cara que é do Rio Grande do Sul, você não consegue, você só consegue votar no deputado federal que for do Pernambuco, que for do seu estado, tá? O deputado federal também é eleito dentro do estado. E aí, isso faz sentido? Isso faz sentido. Isso é factível, isso dá pra fazer, e aí é uma outra questão. Só um minutinho aqui. Alô, Rodrigo Maia? Tudo bem, amiga? Como é que você tá? Eu acabei de falar que o golpe é difícil de dar, tá bom? Deposita lá pra mim. Obrigado. Então, o golpe de Rodrigo Maia tem um empecilho. Qual que é esse empecilho? Como eu falei, os deputados eles estão dentro dos seus estados e a maior parte dos deputados são oposição aos seus governadores. Então vou dar um exemplo real aqui. Vamos supor você pegar o Joãozinho do DEM. O Joãozinho do DEM é do mesmo partido do Rodrigo Maia, tá alinhado com ele. Aí o Rodrigo Maia manda dinheiro, né? Aprova um projeto de lei que o governo federal manda dinheiro pro seu governador. Só que o governador, vamos supor que ele é do MDB. Pô, de boa, Joãozinho. Eles se conversam lá, tá certo. Agora o governador é do PCdoB. Aí já ferrou. Já carcou o plano ali. Porque o dinheiro travou num governador que é oposição, aquele deputado não tem porquê. Tem como você contornar isso? Tem. E fica ainda mais difícil, mas teria como. Só se o Maia forçasse uma votação, onde esse orçamento de alguma forma estaria vinculado a distribuir dos governadores para os municípios. Aí sim, fica mais fácil para um deputado achar um prefeito, né, para fazer um esquema com ele, já que nós temos o Pacto Federativo, que também é assunto para outro vídeo, que faz com que os prefeitos fiquem muito reféns de emendas de deputados. Mas a questão toda é que toda essa movimentação foi justamente para esse nível para essa esfera, para os municípios. Por quê? Porque a gente tem eleição esse ano. Eu acho incrível como é que, sabe, a galerinha, né, que, pô, normalmente explica as coisas e tal, não sei o quê, direitinho e tal, não sei o quê, eles, entre aspas, esquecem de lembrar de muitos detalhes desses que fazem toda a diferença do mundo, né? O lance todo é direcionado para as eleições desse ano. E as eleições desse ano, que são, né, prefeituras, né, e vereadores e tal, não sei o quê, o volume é muito maior do que quando é deputado estadual, deputado federal, etc e tal, entendeu? São 5.000 prefeitos sendo eleitos, são não sei quanto, pô, 5.000 vezes tantos vereadores. É muita grana, e essa galera vai jorrar dinheiro agora, né, depois dessa aprovação aí dessa bomba, né? Bom, continuando. Então, aí sim seria. Faz sentido? Faz. Mas é muito difícil disso ser feito. Isso é muito, muito, muito difícil de fazer isso. Essa parte... Agora, ele é que está subestimando o cara que conseguiu ser o presidente da Câmara nessa composição de Congresso que a gente vê. O cara é uma águia. O pai dele é simplesmente o César Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro é, se não me engano, acho que é a segunda cidade, né, mais importante do Brasil, etc, sei lá o que e tal. Cara, não é pouca experiência que o cara tem, não. O cara tem muita experiência. E o cara tem muito, muito, como se diz, capilaridade, vamos dizer assim, especialmente no Rio. Ele não é popular, mas ele tem os contatos. Aí o Mamãe Falei está subestimando o Rodrigo Maia. Os governadores e os prefeitos, ele falou na live, ele não falou, mas eu tô falando aqui para você que é o que daria para fazer para contornar esse empecilho nessa manobra que o Roberto Jefferson colocou. E aí assim, cara, por que o Roberto Jefferson? Por que ele está denunciando mais esse esquema, né? Antes dele explicar, né, eu já vou falar. Ele está denunciando porque ele ficou de fora. Exatamente como aconteceu no Mensalão. Ele denunciou porque ele ficou de fora. O bolo não foi compartilhado com ele. É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Todo mundo sabe disso, mas isso não automaticamente qualifica toda a situação, toda a explanação dele, todas as informações e tal. Isso aqui é como falsa. Entendeu? Então o que ele quer fazer? Ele provavelmente está rolando um racha no Centrão, que ele faz parte do Centrão, claro, né? Os deputados dele, sei lá o quê, sei lá, o grupo dele, né? Provavelmente também até com o Valdemar Costa Neto e tal, coisa nesse sentido. E aí eles de repente estão sentindo que eles não estão recebendo a parte interessante lá para eles, e sim, ele está colocando a boca no trombone. Quem lucra com isso é a gente, que a gente fica vendo as coisas expostas. Agora, o que vai acontecer se a gente realmente vai lucrar, entre aspas, em termos de medidas benéficas, aí é outra história. Né? Mas a gente tem que sempre seguir justamente os conselhos, né, do Kim, né, que provavelmente o Mamãe Falei adora muito, que é a política é a arte do possível. Né? Então, quer dizer, atualmente tem um presidente da Câmara, que é quem, de fato, decide se um impeachment é levado adiante ou não, que tudo indica, né, que está usurpando o poder do próprio presidente. Hoje em dia, o Rodrigo Maia tem mais poder que o presidente. E aí, de repente, vai dar voz para um líder de um racha lá dentro do Centrão que, de repente, vai reverter esse quadro. Realmente não sei se é ruim. E será que ele tá fazendo isso? Será que ele ficou preocupado com o Brasil do nada? Será que, sei lá, o cara, eu roubei pra caramba, mano, mancada, vai, vamos ajudar um pouquinho. Eu acho que não. Eu acho que é porque ele quer uma coisinha, que é aparecer. Ele acabou de soltar uma frase, né? Ele falou o seguinte: pra tirar o Bolsonaro só na bala. Agora ele quer pagar de defensor do Bolsonaro. O cara que esteve junto com o PT, o cara que teve o mandato cassado, o cara que apoiou o Lula, esse cara agora se diz defensor do Bolsonaro. E por que esse cara conseguiu esse trunfo de falar, não, deixa eu ser o defensor do Bolsonaro? Aliás, sim, esse lance dele falar que o Bolsonaro só se tira na bala é pra ele aparecer na mídia, pra todo mundo falar dele, ele quer aparecer. E por que ele, cara? E aí eu vou te contar uma coisa. Em 2003, cara, essa é aquela parte do vídeo, é melhor avisar antes. Essa é aquela parte do vídeo, em que aquela maldita parte, né? Você sabe qual é essa parte, né? Aquela parte em que eu vou machucar um pouco o seu coraçãozinho. Então, assim, cara, se você tá sensível, sai agora, porque eu vou te falar coisas que você não quer ouvir, tá bom? Em 2003, o senhor Roberto Jefferson, ele tinha um funcionário fantasma. Sim, ele era líder do PTB, e o PTB tinha um funcionário fantasma na Câmara dos Deputados em Brasília. Qual que era o nome desse funcionário fantasma? Bolsonaro. Fica quieto. Não dá dislike. Pois é, cara. O senhor Eduardo Bolsonaro. Ele, enquanto era assessor de comissões, ou seja, o cara tinha que estar lá em Brasília para acompanhar as comissões, ele também fazia as aulas presenciais na sua faculdade no Rio de Janeiro. E aí eu postei isso no Twitter, uma menina falou assim, inveja é fogo. E realmente, eu vou assumir, eu tenho inveja, cara. Eu tenho inveja do Eduardo Bolsonaro. Em 2003, o cara já tinha teletransporte, velho. O cara já tinha teletransporte. Como é que eu não vou ter inveja de um cara desse? Ganhando 9 pau e pouco lá por mês na Câmara. Então, o Roberto Jefferson já é amigo do Bolsonaro, do Jair, há muito tempo, né? Mas, vamos lá, cara. Nós temos um trunfo, nós temos uma esperança no fim do túnel. E, na verdade, eu quero apresentar para vocês... Bom, assim, foge um pouco do meu conhecimento, né? Mas, até onde eu saiba, não sei se tem tem uma condenação, né? Por essa situação de funcionário fantasma, etc e tal. E assim,
Pode ter sido? Pode ter sido. Agora, ele sabe que foi? Ele não sabe que foi. Ele está sendo meio que leviano, né? Então, bom, tomar cuidado com essas coisas também, né? Não sabe nem como é que. Não sabe nem o que aconteceu em 2003, né? Então, o que ele está acabando fazendo? O que ele acaba fazendo? Ele acaba fazendo justamente aquilo que ele condena. Falar coisas assim, sabe? Sem especificar detalhadamente, né? As situações. Pois é, então, aí depois, o que acontece? Aí chama a gente de gado, fala que a gente passa pano e o caramba, quatro, não sei o quê. Cara, ele acabou de apresentar três personagens de quem ele tá falando. Roberto Jefferson, ok. Todo mundo sabe da ficha corrida dele. Rodrigo Maia, aí ele fez aquela brincadeirinha lá e tal, né? De, porra, fingir que tá recebendo telefonema e tal, não sei o quê. E depois o Eduardo Bolsonaro, certo? Beleza. Aí, olha só que engraçado. No caso do Rodrigo Maia, ele não comentou sobre o relatório da Polícia Federal indicando, conclusivo, inclusive, o relatório da Polícia Federal, falando que tinha fortes indícios ou conclusão, eu não sei exatamente qual é o termo que usa, mas enfim, de corrupção, desvio de dinheiro, etc e tal, certo? Não comentou em nenhum momento isso. Agora chega na parte do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, ele fala com todas as letras que era funcionário fantasma do Roberto Jefferson, sendo que provavelmente não tem nem investigação sobre isso, condenação provavelmente também não. Agora, se tiver, pô, apresenta aqui, né? Agora, eu não conheço esse tipo de condenação, nem do Roberto Jefferson, para essa situação, no caso, e nem do Eduardo Bolsonaro. Mas ele fala com todas as letras para não deixar dúvida. Né? Nem usa assim, suposto, pô, mas não, por conta disso. Não, nada. É assim, era funcionário fantasma em 2013, porque ele morava no Rio de Janeiro e o trabalho era em Brasília, etc e tal. Né? Então, assim, realmente fica complicado, né? Depois, pô, falar que a gente está implicando, caramba, não sei o que a gente, pô, é apaixonado não sei quem, é manipulado e tal. Aí fica meio complicado também, né? Um amigo aqui, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é meu amigo, esse aqui, ele é o deputado do Centrão. Olha a carinha dele aqui, ó. Eu já apresentei ele pra vocês em outro vídeo aqui, ó. Cabelinho arrumadinho, sorriso no rosto, uma camisa aqui de quem tá sempre turistando, que trabalhar que é bom nada, e um drinkzinho, porque ninguém é de ferro, né? Esse aqui é o típico deputado do Centrão. E esse cara, né, ele tá muito preocupado porque nós temos um presidente que nunca vai negociar cargos. Um presidente que é verdadeiramente patriota e preocupado com o Brasil, né? É um presidente que Pô, é isso que eu não entendo. Ele vai entrar na situação que o governo está negociando cargos, justamente para tentar recuperar o poder, no caso, o poder, que ele perdeu por causa da usurpação de poder do Rodrigo Maia. Cara, mas isso que eu não entendo. Há, sei lá, um ano atrás, ou sei lá, 6 meses atrás, alguma coisa assim, todo mundo tava enchendo o saco da porra do governo ou do Bolsonaro e tal, falando que ele não articulava. Aí quando o governo começa a articular, que é basicamente realmente negociar cargos, aí também enche a porra do saco. Então não tem saída. Você tem certeza? Sério? Esse meu amigo aqui, eu esqueci de contar pra você. Esse meu amigo aqui, ele tem um dom que é de prever o futuro, né? O passado é fácil de prever. Eu pergunto pra você, o que você acha que o Rodrigo Maia quer? Você acha que o Rodrigo Maia tá muito preocupado com o Brasil? Eu acho que não, ele tá preocupado com duas coisinhas. Uma chamada dinheiro e outra chamada poder. Mas nós, como eu falei, nós temos um presidente muito preocupado com o Brasil, que inclusive acabou de falar que ele é contra negociatas e velha política. Só que ele tá me dizendo uma coisa aqui, ele tá fazendo uma previsão do futuro, né? No Brasil, às vezes, a gente consegue fazer essas previsões. E eu tô meio pouco desconfiado, mas não tem problema. Nós vamos anotar a previsão do nosso amigo. Então você, por favor, pega uma caneta, pega um bloco de notas e anota isso que ele acabou de me falar. Pega o Banco do Nordeste, orçamento 29 bilhões de reais. Pega o FNDE, né, Fundo de Educação, orçamento 54 bilhões. Você pega o DENIT, né, orçamento 8 bilhões, que apesar de ser 8 bilhões, que é menor que os outros, é ouro. O DENIT, queria lembrar, ele cuida das obras públicas, inclusive, por exemplo, asfalto, né? Então, o cara do Centrão, que vive de politicagemzinha, tipo, você precisa de um asfalto aí na tua cidade, você precisa mostrar serviço, a caneta tá na minha mão. O que você vai me oferecer pra você fazer o faz-me rir aí do seu curral eleitoral, né? Isso é ouro pros caras. Ele tá me dizendo que o Banco do Nordeste, o FNDE e o DENIT
Todos esses, isso realmente todo mundo já sabe, os cargos preenchidos ali, né, a diretoria, etc., é nomeado por quem? Pelo presidente da República. Ele está me dizendo aqui, que vai ter nomeação nesses 3 de deputados do Centrão pelo Bolsonaro. Deixa eu entender então. Ele quer então que o Bolsonaro não negocie nada com toda essa articulação do Rodrigo Maia para, de repente, dar um golpe, quer dizer, dar um golpe não, o golpe já está em curso, né, segundo o Roberto Jefferson, e simplesmente olhar isso parado e tá bom, então vai, segue seu rumo e tal, não sei o quê, e é assim mesmo. É isso mesmo que ele quer, não quer que tente reverter alguma situação. Interessante. Será? Bom, esse vídeo eu não vou nem terminar com questionar tudo. Você, por favor, anota aí, Bando do Nordeste, FNDE, DENIT, e vamos ver se o meu amigo aqui, ó, ele tava certo. E se o mito realmente não é tão mito. Anote. Bom, você entendeu o golpe? Bom, não tem muito o que questionar mesmo, porque ou vai ser isso, né? Ou vai continuar essa usurpação do poder. E o problema não é usurpar o poder, não. Se fosse um cara, né, o Rodrigo Maia, se ele colocasse as pautas que beneficiasse o Brasil, ok, dane-se a usurpação do poder. Mas o problema é que só está colocando bomba, e bomba para beneficiar todo mundo sabe o quê, né? Desgastar o governo, etc e tal, fortalecer os aliados, né? Então, quer dizer, é realmente uma situação muito complicada. Então, tem 2 opções: ou faz isso para tentar reverter a situação por meios democráticos, ou ver o Brasil indo para a vala, ou chega numa situação que possa causar algum problema social, e que as consequências podem ser muito mais graves, né? Então, entre esses três caminhos aí, eu acho que eles fizeram a teoria dos jogos, né? E viram que, de repente, esse caminho é o mais danoso para todos os lados. Bom, vamos ver o que vai rolar disso aí. A gente vai ficar atento aí.